Boa noite a todos e a todas para mais essa reunião do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Para iniciar os nossos trabalhos, pedimos ao nosso irmão Rogério Lins para fazer a prece inicial. Boa noite, amigos. Vamos orar pedindo a Deus e a Jesus que nos ilumine para que a gente possa assimilar e praticar o que vamos aprender com o seu Fernando. Para tanto, pedimos para rezar o Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada cada a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós teremos como palestrante o nosso amigo Fernando Veloso, ex-presidente do nosso Centro Espírita, do Caminhando para Jesus, quando hoje nós estamos completando a nossa 55ª palestra virtual do Caminhando para Jesus. E o nosso irmão Fernando Veloso vai falar, o tema de hoje é os sinais dos tempos, que a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, o auxilie nessa tarefa de divulgação da doutrina. É com você, seu Fernando. Boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite, Douglas. Boa noite, amigos. Mais uma vez, a satisfação, a alegria de conversar com vocês. Hoje, para essa nossa conversa, fui em busca de ensinamentos num livro que eu gosto muito dele. É um livro muito antigo, mas que eu tenho particular afeição até por ele, que chama-se Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Bachuta. Pois bem, impossível não nos ligarmos ao momento que estamos vivendo, a esse, podemos dizer, sem dúvida, trágico momento que estamos vivendo. Porque o que está acontecendo, amigos, não é um problema de uma cidade, de um estado, de um país, é um problema mundial. Daí chamar-se de pandemia. Muita gente não se dá conta que o que está acontecendo conosco agora, nesse momento, está acontecendo do outro lado do mundo, no mundo todo. É uma situação efetivamente preocupante, não assustadora. Nós não devemos nos assustar com isso, mas preocupar no sentido de nos cuidar de não nos envolvermos diretamente com o problema. Pois bem, e tudo isso estava previsto. Daí, encontrarmos no livro do Caibá uma das lições que tem por título Os Sinais dos Tempos. Há muito tempo, olha quantas vezes a gente já sentou tempo, há muito tempo que nós sabemos que os tempos são chegados. Agora, nós precisamos entender o que significa os tempos são chegados. Porque, para muitos, quando se fala que os tempos são chegados, dá a falsa impressão que é o fim do mundo. E não é. Essa história de fim do mundo, isso não vai acontecer. E até que pode acontecer. E, cientificamente, há até uma previsão. Nós vivemos numa galáxia chamada de Via Láctea. E existe uma outra galáxia chamada de Andrômeda, N vezes maior do que a Via Láctea, e que a ciência prova que ela está se deslocando em direção à nossa Via Láctea.
E esse choque é inevitável. E quando esse choque acontecer, pelo tamanho da Andrômeda e da Via Láctea, aqui tudo acaba. É a destruição final de tudo. Isso é o que diz a ciência. Mas a ciência também nos diz que, pela distância e a velocidade, isso deve acontecer daqui a 14 milhões de anos. Ou seja, não dá para a gente se preocupar. Vai acontecer? Vai, daqui a 14 milhões de anos. Então, praticamente, para nós, isso não vai acontecer. Mas o final desses tempos que nós estamos vivendo, esse nós estamos vivenciando. Porque o que está acontecendo é uma mudança de era, de tempo. Quantas vezes já se falou nisso? Inicialmente, nós éramos um mundo primitivo, onde realizamos as nossas primeiras encarnações. Encarnação inicial e as reencarnações sucessivas. Essa situação mudou para um mundo onde nós estamos, chamado de expiação e prova. Quando, face a uma lei inexorável da natureza, que é a lei do progresso, nós evoluímos. E nessa evolução, que é permanente e constante, nós nos aproximamos agora de um outro momento, mudando de um planeta de expiação e provas para um planeta em fase de regeneração. Quantas vezes isso já foi comentado? Quantas vezes vocês todos já ouviram falar nisso? E é nesse momento, é esse o momento que nós estamos vivendo. E é esse o momento que o próprio Cristo falou. Isso vocês já ouviram também N vezes. Quando Cristo prometeu um consolador, dizendo, na época própria, mandarei um consolador. E acrescentando, para dizer o que eu não estou dizendo agora, porque não serei entendido. E esse Consolador veio como a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, seja lá qual nome se queira dar. Então, é o espiritismo, o Consolador prometido, a terceira revelação, a promessa, o cumprimento da promessa do Cristo, ou seja, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, naquela época, ele já falava dos novos tempos. E nós temos aqui no texto de Caíba Schutter, onde ele fala dos novos tempos, os sinais dos tempos, no início dos textos, dizendo assim, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, olha, mestre, que pedras e que edifícios. Disse Jesus, vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, era o sinal de uma grande mudança. Lei da destruição. Tudo é lei natural. Umas coisas desaparecem para que outras apareçam, substituam de forma melhor. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe, em particular, Pedro, Tiago, João e André, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando elas tiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Será que isso está acontecendo no momento que nós estamos vivendo? Analise. Será que isso está acontecendo no momento que estamos vivendo? Não estarão por aí se apresentando falsos profetas, prometendo maravilhas quando que querem enganar o povo? Vede que ninguém vos engane, disse o Cristo.
Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Porém, quando ouvides falar de guerra e rumores de guerra, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Isso, palavras de Jesus. E aí, Carribachuta comenta, esse trecho do Evangelho, provavelmente da última fase da vida de Jesus, é digno de nosso estudo e atenção. Já o mestre havia lançado no nosso estudo, o seu libelo contra os escribas e fariseus, os cegos que guia cego, que erigiam os sepulcros dos profetas, a quem seus pais haviam trucidado, aos traficantes da graça de Deus, aos vendilhões do templo. Ele já havia lamentado Jerusalém, que matava os profetas e enviados, que transpunham suas portas, quando, ao chamar os discípulos sua atenção para as grandezas do templo, aproveitando-se da oportunidade para proferir perante eles o seu sermão profético, como chamam os evangelhos. Veja só. Na época, Jesus já se preocupava com o momento que estava vivendo e que nós viríamos a viver no futuro. Sinal dos tempos. Sinal que os tempos estão mudando, as coisas estão se modificando e estão se modificando para melhor. Nós temos constantemente repetido. Ninguém está aqui na sua primeira oportunidade encarnatória. Nós todos somos seres reencarnados. E todos estamos na nossa melhor encarnação. Por quê? Porque, como sabemos, o espírito não regride. Então, todos nós estamos na nossa melhor encarnação, dentro desse processo de mudança, essa transição planetária, que se iniciou em 1757, com previsão de ir até 2057, quando se inicia a etapa seguinte de transformação do nosso planeta em um planeta em fase de regeneração, onde o bem começa a suplantar o mal, onde espírito de uma melhor qualidade do ponto de vista moral e intelectual, aqui chegarão e muitos já estão chegando. Foi nessa ocasião que Jesus falou aos discípulos dos tempos que haviam de chegar e das ocorrências que se desenrolariam no mundo, até a iniciação de uma nova fase de vida para a humanidade. É isso que nós estamos vivendo. Foram várias as situações que compõem esse contexto. Nós vivemos lá no passado a peste negra, já falamos disso aqui, a peste negra, a gripe espanhola, as guerras, os tsunamis, tudo isso faz parte desse contexto. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras da Coreia, e as que continuam a acontecer, principalmente na África e algumas na Ásia, como atualmente estão acontecendo, tudo isso está dentro desse contexto de retirada daqui daqueles que não terão condição ainda de vivenciar essa nova fase do nosso planeta de regeneração, que terão que ser encaminhados a mundos semelhantes ao que a Terra é no momento. Eles não estão sendo rebaixados, não. Eles estão sendo recolocados. E é aí que entra a nossa preocupação e a nossa responsabilidade. Onde vamos estar na nossa próxima reencarnação? Neste planeta, em fase de evolução acentuada, ou num planeta semelhante ao que a Terra é hoje, de expiação e provas. Essa é que deve ser a nossa preocupação.
E onde vamos estar depende de quê e de quem. Depende de quê? Da nossa evolução. Depende de quem? De nós. É isso, gente, que nós temos falado sempre, sempre, sempre. E desculpe que eu sou muito repetitivo, mas é necessário que assim seja, para nós nos conscientizarmos da nossa responsabilidade diante da vida. A responsabilidade é nossa, não é de ninguém, não. Ninguém vai fazer por nós, não. Eu não me canso de repetir. Nós vamos ter sempre quem nos ajude, jamais quem faça por nós. E aí Jesus continuou. Se outro exórdio que pudesse ver a atenção dos admiráveis painéis, por meio dos quais mostrou aos que o cercavam os fatos que se desenrolariam depois da sua passagem para a espiritualidade, ou seja, do retorno dele à espiritualidade de Jesus, começou Jesus a falar do grande e suntuoso templo de Jerusalém, do qual não ficaria pedra sobre pedra. E nós sabemos que no século X, Jerusalém foi destruída. Realmente não ficou pedra sobre pedra, mostrando que aquele templo suntuoso não é o que ia prevalecer. É isso que nós temos que entender nos dias de hoje. Quando nós vemos a construção de templos suntuosos, fruto de quê? Da vaidade de grupos, da vaidade de grupos querendo se sobressair com as coisas materiais, quando o que conta na realidade são as coisas espirituais. Nós continuamos, lamentavelmente, trocando o ser pelo ter. Quantas vezes já se comentou isso? Quando nós chegamos aqui, o que é que nós trazemos do ponto de vista material? Nada. Quando nós sairmos daqui, todos nós vamos sair. Mais dia, menos dias, todos nós vamos sair. O que é que vamos levar como coisas materiais? Nada. Então, vivemos brigando, lutando, nos arrebentando até pelo que nós não trouxemos e pelo que nós não vamos levar. Quando, na realidade, o que é que nós vamos levar conosco? O que nós somos. Quando aqui chegamos, nós trazemos uma bagagem, o nosso karma. Isso já foi muito comentado, mas precisa ser sempre comentado para nós termos em mente. O que é nosso karma? O nosso karma é o pacote que nós temos, as nossas realizações do ponto de vista moral. Por isso que eu costumo falar da contabilidade da vida. A contabilidade com o débito e o crédito. Geralmente, a maioria de nós chegou aqui com um débito muito maior do que o crédito. Então, precisamos trabalhar no bem para ir suplantando o mal. É assim que nós vamos progredir. O progresso se dá através de quê? De duas coisas. Vejam só como as coisas são simples. Eu costumo sempre repetir. Lá vão as minhas repetições. Qual é o único objetivo da doutrina espírita? A nossa evolução. O espiritismo só tem um objetivo. A doutrina espírita só tem um objetivo, a nossa evolução. Que se dá através de quê? De dois aspectos, moral e intelectual. Que casa como nós fomos criados. Porque só depois do advento do espiritismo é que nós efetivamente tivemos a informação de como fomos criados. Até então, o que é que nós sabíamos das doutrinas judaico-cristãs? Que a vida era um caminhar do berço ao túmulo. E daí a expressão, ainda hoje, corrente e recorrente, com a qual nós, evidentemente, não concordamos, de morreu, acabou. Não acabou nada, gente, até porque a morte não existe como o fim de tudo. O que é que vai morrer? O corpo físico, que é uma coisa importantíssima. O nosso corpo físico é importantíssimo. O primeiro cuidado que nós temos que ter é com o nosso corpo físico, porque é através dele que nós evoluímos.
Porque nós somos efetivamente o quê? Espíritos. Lá vamos às repetições. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Que é, por definição, o princípio inteligente do universo. Então, a necessidade da preservação do corpo físico para o crescimento, para a evolução do espírito, que se dá, como disse antes, sob dois aspectos, moral e intelectual. Porque como é que nós somos criados? Simples e ignorantes. Simples, sem conhecimento, ignorantes. Simples, sem maldade, ignorantes, sem conhecimento. E com uma longa caminhada à nossa frente, onde nós vamos desenvolver os nossos potenciais. O que Deus nos deu, principalmente na criação, diferente de todos os demais seres, que foi a inteligência. E aí Jesus fala na parábola dos talentos. Os talentos são exatamente as nossas condições. E qual é o maior dos nossos talentos? A inteligência. Nós somos o único ser inteligente da criação. E é através dessa inteligência que nós temos que crescer, mantendo a simplicidade e superando a ignorância através de quê? Do conhecimento. Agora, temos que entender que o conhecimento é ilimitado. Por mais que você saiba, pouco sabe. Daí aquele sábio do passado, que eu sempre esqueço do nome, ter dito aquela frase tão extraordinária que eu acho. Trocaria tudo o que sei pela metade do que não sei. Isso dito por um sábio. Trocarei tudo que sei pela metade do que não sei. Demonstrando o quê? Que o conhecimento é ilimitado. Que nós ainda temos muito que aprender, muito que caminhar. A nossa jornada é longa. Por isso que eu também estou sempre recomendando a todos, leiam a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, quando tem uma escala espírita, é aquela caminhada que nós vamos fazer. Não é exatamente de ponto a ponto, porque o próprio Cristo nos alertou que a palavra mata, o Espírito vivifica, mas aquilo é para fim de dado, para ver nós vermos que é aquela caminhada que todos nós vamos realizar. E quando lemos aquela lição, chegamos à conclusão que estamos ainda no começo, estamos dando os primeiros passos. Daí a necessidade de vermos a vida com responsabilidade. A doutrina espírita já foi dita, é a doutrina da responsabilidade, é a doutrina dos porquês. Não existe coisa mais importante para nós do que dúvida. Infeliz daquele que não tem dúvida, porque o que não tem dúvida provavelmente pouco sabe. Então, é a dúvida que nos leva a pesquisar, a procurar, a aprender. E é no aprendizado que se supera a ignorância. Lamentavelmente, até hoje, qual é a nossa situação? Quando eu digo a nossa, no mundo todo. Nós crescemos muito mais do ponto de vista intelectual do que do ponto de vista moral. Então, se nós fôssemos para a simbologia de um anjo, nós seríamos um anjo com uma asa longa e uma curta, o que iria nos impossibilitar de voar. É preciso que haja um equilíbrio entre a condição moral e a condição intelectual. E é por conta disso o momento que nós estamos vivendo. Então, voltemos aqui ao texto. Do tempo de Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra, como também não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos. Preste atenção a esse detalhe. Veja só. Não ficará pedra sobre pedra de todos os monumentos que o orgulho e o egoísmo humano edificaram em nome de Deus. Gente, esse texto é atual. É o que nós estamos vivendo. É só ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Está aí à vista de todos.
Grande era a missão que cumpriu o mestre levar a termo, e de retirada do templo, onde ele havia apostofado os sacerdotes. O mestre seguiria para o Monte das Oliveiras, sítio predileto, onde, por várias vezes, se tinha reunido com os seus discípulos, mostrando, do alto do pico, cuja vista abrangia extenso horizonte, as belezas da natureza, matizadas pelos reflexos do sol. Um momento até romântico. Sentado na relva, melancólico e pensativo, começou então o mestre a responder às perguntas daqueles que o deveriam apostolar, ou seja, dar sequência aos seus ensinamentos, os apóstolos, que deveriam apostolar a sua causa, salientando os fatos que assinalariam o fim dos tempos, do mundo sacerdotal, que precederia o início do mundo espiritual. Veja o detalhe. Fim do mundo sacerdotal, início do mundo espiritual. É a prevalência do espírito sobre a matéria. É o que nós estamos começando. Estamos no início desse momento. Tomando como símbolo das grandezas o templo de Jerusalém, Jesus fez ver a seus discípulos que todas essas pompas luxuosas que adormecem o espírito e aniquilam o sentimento, distraem os homens de seus deveres para com Deus e o próximo, impedindo as almas de cumprir os seus deveres evangélicos. Então, a coisa não está na pompa, não está na demonstração de poder, mas está no interior de cada um de nós. É isso que nós temos que entender, gente. A vida é responsabilidade de cada um de nós. O homem é um ser social. Nós vivemos em sociedade, onde uns dependem dos outros. Numa sociedade onde nós desempenhamos papéis, vários, e devemos procurar desempenhá-los não da melhor maneira possível, porque isso é uma utopia. Melhor maneira possível. Isso é uma utopia. Mas da melhor maneira que nós pudermos desempenhar. Essa é a nossa responsabilidade. Não fazer as coisas pela metade, nem fazer as coisas irresponsavelmente. Nós temos a obrigação da prática do bem. Aí vem aquela frase tão conhecida. Erramos pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Na vida não é só não fazer o mal, não. É a obrigatoriedade da prática do bem. Agora, muita gente acha que fazer o bem é dar uma roupa velha, um pedaço de pão. Tudo isso vale. Porque um pedaço de pão para quem está com fome vale. Uma roupa velha para quem está nu vale. Mas não é aí que está o âmago da questão. O que nós vemos passar para os nossos semelhantes é chegar junto, é ajudar. É uma palavra amiga, é um esclarecimento. É o que faz a doutrina espírita. A doutrina espírita forma, informa, acolhe, esclarece, mostra caminhos. Não é invasivo, estou sempre repetindo. O espiritismo não é invasivo. O espiritismo não diz faça nem deixe de fazer. Mostra caminhos. Esclarece, que é o que nós precisamos. Quantas vezes nós não estamos fazendo errado, pensando que estamos fazendo certo? E aí vem a palavra amiga, do despertar. E aquela frase que, lamentavelmente, foi tanto agora usado politicamente que eu até era uma das minhas prediletas, mas eu até hoje estou evitando falar. Mas vou falar porque é uma frase verdadeira. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que eu acho importante nessa frase? Que o conhecimento da verdade vai nos libertar.
Ele não falou em salvação. Por quê? Porque nós não estamos condenados a nada, gente. Nós precisamos nos libertar. De quem e de quem? De nós mesmos. Dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas omissões. É disso que nós precisamos. E a verdade vai nos esclarecer. A verdade que nós encontramos na mensagem dos Espíritos, na doutrina espírita. Eu já falei isso. Certa vez, alguém aí no caminhando, ou aqui no caminhando, porque falando daqui eu estou falando dentro do caminhando, alguém me perguntou se eu achava que o Espiritismo era melhor do que as outras religiões. E eu disse categoricamente, não. Eu não acho que o Espiritismo seja melhor do que as outras religiões. É para mim, particularmente, que sou espírita, mas eu tenho que respeitar os outros. Agora, o que eu não posso deixar de admitir é que o Espiritismo é diferente. Por quê? Porque o Espiritismo tem mensagem, gente. E mensagem de acordo com os ensinamentos cristãos. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. São as palavras do Cristo para o nosso século. O que foi que ele disse? Não disse lá porque não seria entendido. Porque se naquela época ele fosse falar de espírito, de médio, de doutrinação, não seria entendido. Era preciso que nós nos preparássemos para esse momento que estamos vivendo. Hoje, a doutrina espírita é uma realidade. Que Kardec falou disso lá no começo. Quando disse, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, a doutrina espírita florescerá, porque não é dos homens, é dos espíritos. Sem os homens, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. E é isso que está acontecendo. Ainda essa semana, eu vi no jornal e depois até na televisão, os médicos, a medicina, dizendo que quem está voltado para a espiritualidade, ele não falou de religião, de espiritualidade, que é o mais importante. Tem muito mais condição de ter boa saúde, tem muito mais condição de superar uma doença do que aquele que não acredita em nada. Por quê? A espiritualidade nos ajuda. Isso nós só viemos saber depois do advento do Espiritismo, quando Kardec fez aquela pergunta que vocês já ouviram 1000 vezes e vão ouvir pela 11ª. Onde estão os espíritos? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Eles estão ao nosso lado o tempo todo. Quem? Todos. Os que ajudam e os que atrapalham. E aí é que está a história. E quem é o nosso lado mesmo? Quem está? Aqueles que têm conosco afinidade. E o que é que está acontecendo agora em termos de pandemia? O mundo todo criou uma crosta de negatividade a ponto de sofrer as consequências. É a negatividade que está no mundo todo. As energias negativas. Porque nós sabemos, gente, que tudo na vida é energia. E só existe 2 tipos de energia, positiva e negativa. A energia está no reino da natureza. Em primeiro lugar. Vocês, a maioria, certamente já ouviram isso, vamos repetir. Quantos são o reino da natureza? 3. O reino mineral, o que é que tem? Energia. Energia. No reino mineral só temos energia. E no vegetal? Energia e sensibilidade. As plantas são sensíveis. No reino vegetal, tudo é sensível. Você corta uma planta, ela sente. Você cuida de um jardim com água,
com outro recurso e cantando. As plantas sentem. Tem pessoas que falam com as plantas. Se não me engano, o Roberto Carlos faz isso. E quando se vê alguém assim, diz, você está doido. Não, está fazendo a coisa certa. Porque a planta tem sensibilidade. Você corta, ela sente. Você queima, ela sente. Energia e sensibilidade. E aí nós vamos para o terceiro reino animal. Energia, sensibilidade e instinto. Está vendo? Energia, que dá a força, a sensibilidade e o instinto. Então, instintivamente, o animal se defende. Instintivamente, o animal se reproduz. Instintivamente, o animal se alimenta. Enfim, faz tudo, menos pensar. Embora nós tenhamos que admitir que o instinto é uma inteligência embrionária. Tem gente que diz que animal não pensa. Que pensa quem tem inteligência. Pensa quem toma decisões. O animal não toma decisões. Ele repete. E passa algumas coisas de geração para geração. E muitos vão aprimorando, porque o instinto é uma inteligência embrionária. E aí nós chegamos no outro animal, o hominal, nós, que temos o quê? Energia, sensibilidade, instinto e inteligência. Somos o único ser inteligente da criação. E temos que crescer de acordo com nossa inteligência. E o que é que tem acontecido ao longo do tempo? Usando mal essa inteligência, nos ligando a energias negativas, criamos o que está aí. Essa pandemia é consequência. Não é castigo de Deus. Não nos cansamos de repetir. Deus é amor. Deus não castiga ninguém. A pandemia é consequência. Só que dessa vez, universal. Criou-se em torno do nosso planeta uma aura de negatividade, de energias negativas, que está dando como consequência a doença. Isso é novidade? Não. Mais uma vez, vamos falar. No passado, peste negra. Na Espanha, a gripe espanhola. Mas nós tivemos também, fruto do descontrole do homem na religião, a Inquisição. Quando, por contrariar, não é contrariar, por não compactuar com uma determinada orientação religiosa, as pessoas iam para a fogueira. As cruzadas, lembra-se das cruzadas? Onde quem é que foi sacrificado nas cruzadas? Joana d'Arc, a Virgem de Orleans. Então, tudo isso vem acontecendo ao longo do tempo. As guerras, e etc, etc. Chegamos onde chegamos. Então, é a hora de despertar. E aí, voltamos aqui para o texto. O mestre já havia também predito os grandes martírios que teria de sofrer. Predições que se realizaram, que ele sabia o que ia sofrer. Que se realizaram a letra. Mas que tudo isso era preciso para que se cumprisse, que ele voltaria ao mundo no tempo da restauração. Que ele voltaria ao mundo no tempo da restauração final da sua palavra. Mas antes disso, o mundo teria de passar por grandes transformações e a humanidade por grandes sofrimentos. É o que nós estamos sofrendo. Isso foi do tempo de Jesus, gente. Há 2.500 anos atrás.
2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Isso já estava dito. Agora, podia ter sido evitado? Podia, se nós caminhássemos pelo caminho certo, pela trilha valorosa. Mas nós nos desviamos. Nós estamos aí pela sinuosa da vida. E sofremos o quê? As consequências. Perguntando aos discípulos a época em que ocorreriam esses acontecimentos, Jesus começou por ensiná-los a raciocinar, ensinando-lhes a discernir os homens e os espíritos, a fim de poder distinguir os tempos preditos. Então, nós precisamos discernir, ter cuidado. Por isso nós falamos tantas vezes, em duas coisas que são importantes para o nosso dia. O nosso dia a dia, bom senso e bom humor. Viver com alegria e com bom senso. O que é bom senso? Para não ir muito além de explicações complicadas. É não dar um passo maior do que a perna. Só isso. Ter consciência do que somos, do que fazemos e do que podemos fazer. Limites não há, desde que nós tenhamos os cuidados necessários, o bom senso. A outra coisa que eu falo sempre é de bom humor. E eu já disse muitas vezes, continuo a dizer, eu não entendo um espírita triste. Não. Pelos poucos conhecimentos que nós temos ainda, nos dá a condição de não entender o espírito triste. Nós podemos ter e temos momentos de tristeza. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Momentos. Agora, aquele espírito triste, cabeça baixa, borocochô, reclamando, se queixando, nesse, como os meninos, nesse mimimi, não dá para entender. Porque nós sabemos o que é que está à nossa frente. Nós sabemos que tudo depende de nós. É o conhecereis a verdade que vai nos libertar. Mas temos que entender também o primeiro mandamento da lei de Deus, que eu gosto muito de citar. Primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Gente, nós temos que primeiro nos amar. Isso não é atitude egoística, não. É atitude realista. Porque se eu tenho que amar o próximo como amo a mim mesmo, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho nada, se eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Diga-me. Eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Se eu sou aquela pessoa negativa, não posso, não dá, nem, é muita areia para meu caminhãozinho, tudo isso que se diz de bobagem, essas bobagens todas se diz. Então, quem é que vai acreditar em mim? Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso fazer o que me compete, o que é da minha obrigação fazer, com a certeza absoluta de que estou permanentemente sendo acompanhado, sendo ajudado. Nós temos que criar em torno de nós uma aura positiva, para que atraia o quê? Outros positivos que nos ajudem. Por isso eu digo sempre, o sofrimento é inevitável. A dor é inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Tem gente que parece que gosta de sofrer.
É os que eu vivo repetindo. Tem síndrome de coitadinho. Coitado, pobrezinho. E ele encolhendo. Não faz nada em seu próprio benefício. Não se ajuda. Dificilmente será ajudado. Porque todos nós temos protetores. Mas não é só o protetor que nós temos, não. Temos amigos, familiares simpáticos que estão ao nosso lado, querendo nos ajudar. Mas se nós não damos condição, se nós não fazemos a nossa parte, se nós não fazemos o que é da nossa obrigação, eles vão fazer por nós? É evidente que não. Voltemos ao texto. Com essa exposição, Jesus fez ver que a sua vinda não seria como daquela vez em que fora crucificado. Viria em espírito. Está vendo, gente? Ele está entre nós em espírito. Por isso que eu gosto de dizer, Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Nós é que, lamentavelmente, nem sempre estamos ao lado dele. Ele está ao nosso lado através de quê? Dos irmãos de luz e de misericórdia. Aqueles que ele manda para nos dar condição de uma vida melhor, desde que assim nós façamos por onde. Voltando, com esta exposição, Jesus fez ver que a sua vinda, aquela vez em que foi crucificado, viria em espírito, presidindo o grande momento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sob os auspícios do Espiritismo. Frisou bem os mistificadores que apresentariam Cristo fechado em câmaras e no interior das casas, assim como os que aparecem nos desertos, arrebatam multidões curiosos e constituem redutos de fanáticos. Essa é outra palavrinha, é outra coisinha que eu gosto sempre de falar. Fanáticos. Dentro de religião é uma coisa séria. E existe em todas as religiões, inclusive no Espiritismo. Com essa exposição, Jesus fez ver que a sua vinda não seria como daquela vez, em que fora crucificado. Viria Espírito, presidindo o grande momento de espiritualização do mundo, tal como se está verificando sob os auspícios do Espiritismo. Frisou bem os mistificadores que apresentaria Cristo fechado em camas e no interior das casas, assim como os que aparecem nos desertos, arrebatam multidões curiosas e constituem redutos de fanáticos. Aí eu falava de como o fanatismo é prejudicial em todas as situações. E nós temos os fanáticos espíritas, como eu digo sempre, aqueles que acham que tudo é espírito. Uma dor de cabeça é o irmãozinho, uma dor nas costas é uma flechada, leva uma queda, foi um calço, e essas bobagens todas, que os espíritos têm muito mais o que fazer de que está passando calço nem dando flechada em ninguém. Essa história com Jesus, com Deus, gente, vamos entender a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Porque essa pergunta número 1, ela já diz, é que veio a doutrina. Já chama atenção para a responsabilidade que está no restante das perguntas, das mais de 1000 perguntas. A pergunta número 1 que é Deus? Que é Deus? Ele nem perguntou quem era, nem o que era. Que é Deus? Suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas.
preside tudo, gente. Deus preside tudo. E o que é que nós vemos? O fanatismo religioso do se Deus quiser. Vai viajar se Deus quiser, vai trabalhar se Deus quiser, vai casar se Deus quiser, e não sei o que, se Deus quiser. Que se Deus quiser? O que é que um pai quer para os filhos? Quer o melhor. E Deus que exagera. Entrego a minha vida nas mãos de Deus, mas é cômodo demais eu entregar a minha vida nas mãos de Deus. Quer dizer, se der errado, a culpa não é minha, não, a culpa é de Deus? Gente, isso é fanatismo. Tem outros que dizem, Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe. Sabe o que é melhor para todos. Mas quem precisa saber o que é melhor para mim sou eu. Quem precisa saber o que é melhor para mim sou eu. Eu vou procurar aqui uma pergunta que diz bem a respeito de tudo isso. Livro dos Espíritos, é o que eu tenho agora em mãos. Penas e gozos futuros. Pergunta 964. Veja só, pergunta 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Responde o Espírito Verdade. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo, por exemplo, tu és glutão, eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência de excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então, vamos acabar com esse fanatismo do se Deus quiser. Deus sabe o que é melhor para mim. Agora apareceu outra nova. Deus à frente de tudo. Claro que Deus está à frente de tudo. Preside tudo. É a suprema inteligência do universo. Mas o que nos regula são as suas leis, as leis naturais. Nós somos punidos por quem? Por Deus, não por nós mesmos. Quando transgredimos essas leis. É isso que nós temos que entender, gente. E agora aconteceu uma transgressão das leis naturais mundial. A psicosfera da Terra está comprometida. Por conta de quê? De tudo isso. É o que acontece aqui, é o que acontece na Ásia, na África, na Oceania e na Antártica. Guerras, coisas absurdas. E tudo isso vai criando essa crosta negativa que deu como consequência o que nós estamos vivendo. Mas aqui no finzinho, já que a hora está indo embora, nós só temos 5 minutos, ele confirma. As estrelas cairão do céu e as potestades, ou seja, os poderosos serão abalados. Essas estrelas não são mais que os espíritos superiores que viriam tomar parte nessa restauração, mesmo porque só eles serão capazes de abalar as potestades, ou seja, os poderosos, os governos civis e religiosos da Terra. Veja esse detalhe. Da Terra e do espaço, que conduziram os homens à degradação em que se acham. Então, gente, para concluir, que nós estamos a 5 minutos do fim, tudo que está acontecendo estava previsto. Tudo que estava acontecendo poderia ter sido, se não eliminado, pelo menos amenizado, se nós tivéssemos uma outra conduta. Então, são os espíritos inferiores lá na erraticidade, essas potestades, esses poderosos lá na erraticidade, e os daqui, que estão levando a Terra a esse momento
Mas ele diz, os espíritos superiores, essas estrelas que não são mais que espíritos superiores, que viriam tomar parte nessa restauração, mesmo porque só eles serão capazes de abalar as potestades, os governos civis e religiosos da terra e do espaço que conduziram os homens à degradação em que se acham. Nós sabemos que desde a década de 70, a exemplo do que aconteceu no passado em situações semelhantes, aqui estão chegando aqueles espíritos que estão nos ajudando nesse momento. Os índigos, os cristais, os diamantes, todos esses que até 2057 estarão entre nós, nos ajudando nesse momento. E com isso eu encerro a nossa participação na noite de hoje, lembrando mais uma vez da necessidade de nós assumirmos a nossa vida. A necessidade de nós entendermos a nossa responsabilidade. Não podemos deixar a culpa de ninguém. Tudo que está acontecendo é responsabilidade nossa. E se hoje nós estamos vivendo uma pandemia, é porque houve também um conjunto terrível de erros cometidos ao longo dos tempos, no mundo todo, e deu como consequência energias negativas, que deram como consequência as doenças que nós estamos passando. Então, encerro abrindo a palavra para quem quiser ainda se pronunciar. Falei demais, deixei pouco tempo, mas sempre dá tempo para uma conversinha para quem quiser participar. É uma palestra muito agradável, muito enriquecedora, baseada nesse livro, né, do Caibar Schutter, que é Parábolas e Ensino de Jesus, que traz não só esses ensinamentos, mas é um livro, cada título, cada capítulo é uma verdadeira aula sobre a doutrina espírita. É um livro, o senhor Fernando começou dizendo que é um livro antigo, não é tão antigo assim, não. É um livro atualíssimo. Douglas, Oi. os textos espíritas são todos atuais. Mas esse livro que eu tenho, eu não sei de quando ele foi publicado, porque não tem data, estranhamente não tem a data. Mas esse que eu tenho é de 1979 e já é a 11ª edição. Então já tem um certo tempo, mas o 1979, conteúdo é muito atual. Né? Hein? O conteúdo é muito atual. O conteúdo do livro é atual. Todos são. Porque na vez passada, quando eu conversei com vocês, eu fiz referência a um texto de 1897, absolutamente atual. Como é o próprio Livro dos Espíritos. Não é? Exatamente. Bom, com vocês. Bom, então são 9h já. Vamos então, já que ninguém quis fazer um comentário ou alguma pergunta para o seu Fernando, eu vou pedir, já que ele fez a palestra, pedir a ele para fazer a prece de encerramento, de agradecimento por essa noite maravilhosa que acabamos de ter, de enriquecimento para nós, para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. Por favor, seu Fernando. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estivemos reunidos em teu nome, gratos pela oportunidade de levar um pouco das tuas palavras a todos aqueles que, como nós, necessitam de esclarecimentos. A tua palavra redime, esclarece, orienta e nos dá condição de nos reerguermos das nossas quedas. Por tudo isso, agradecemos e esperamos que outras oportunidades como essa nos sejam dadas. Que assim seja. Que assim seja. Com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre e irmão Jesus, para encerrarmos esse encontro virtual tão maravilhoso que tivemos na noite de hoje.
que a luz amorosa do nosso irmão Jesus esteja com cada um de nós. Assim seja. Boa noite a todos e até a próxima palestra que acontecerá na sexta-feira.